Conversa com meu povo, Imaculada e Imaculados. A solenidade da Imaculada Conceição, neste ano celebrada no segundo domingo do Advento, remete-nos com alegria às palavras sábias e precisas de São Paulo VI na exortação apostólica Marialis Cultus. Dizia o Papa: no tempo do Advento, a liturgia, não apenas na solenidade de 8 de dezembro, celebração a um tempo da Imaculada Conceição de Maria, da preparação radical para a vinda do Salvador e para o feliz exórdio da Igreja sem mancha e sem ruga, recorda com frequência a bem-aventurada Virgem Maria, sobretudo nos dias 17 a 24 de dezembro, e mais particularmente no domingo que precede o Natal, quando faz ecoar antigas palavras proféticas acerca da Virgem Mãe e acerca do Messias, e lê episódios evangélicos relativos ao iminente nascimento de Cristo e do seu precursor. Desta maneira, os fiéis que procuram viver com a liturgia o espírito do Advento, ao considerarem o amor inefável com que a Virgem Mãe esperou o Filho, serão levados a tomá-la como modelo e prepararem-se também eles para ir ao encontro do Senhor Salvador que vem, bem vigilantes na oração e celebrando os seus divinos louvores. A liturgia do Advento, conjugando a expectativa messiânica e a outra expectativa da segunda vinda gloriosa de Cristo, com a admirável memória da Mãe, apresenta um equilíbrio cultual muito acertado, que bem pode ser tomado como norma a fim de impedir quaisquer tendências para separar, como algumas vezes sucedeu em certas formas de piedade popular, o culto da Virgem Maria do seu necessário ponto de referência, Cristo. Além disso, faz com que este período, como têm observado os cultores da liturgia, deve ser considerado como um tempo particularmente adequado para o culto da Mãe do Senhor. Orientação essa que nós confirmamos e auspiciamos ver aceita e seguida por toda parte. Até aqui, São Paulo VI. Assim predispostos, tomamos de nosso cancioneiro religioso uma preciosidade que diz assim: Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus, reino de Deus renovando este chão. Olhos abertos para a sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os tronos renegam, reino de Deus que renova esta terra. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou, reino de Deus atuando na história. O plano de Deus, Imaculada. Desde a eternidade, o amor de Deus preparou a participação humana na encarnação do Verbo, preservando a Virgem Maria de toda a mancha do pecado original, justamente em previsão dos méritos de Cristo. Escolha livre na eternidade dos desígnios da Trindade Santíssima, para acolher o mistério da liberdade humana de uma apenas adolescente na realização da salvação. Tudo começa no alto, nos planos de Deus. E aquela que foi feita imaculada acolhe Jesus com seu coração pobre e simples, tão sem pretensões que se declarou escrava. Maria Imaculada. Se Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado, podemos olhar para Maria como a toda revestida da Palavra de Deus, aquela que escolheu radicalmente fazer a vontade de Deus,
tornando-se mãe antes em sua alma e depois no corpo, um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus. Reino de Deus, renovando este chão. O fato de ser mãe imaculada acompanhou toda a sua existência nesta terra. Por onde passou fez o bem, visitando e servindo sua prima Isabel, enfrentando com serenidade todos os eventuais infortúnios e perdas que experimentou com valentia, convivendo com Jesus e José na casa de Nazaré. Uma casa e uma oficina de trabalho, um espaço certamente harmônico e belo, iluminado pelo gênio feminino de Nossa Senhora. Mãe, serva, Nossa Senhora. Olhos abertos para a sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os tronos renegam, reino de Deus que renova esta terra. Aquela que foi mãe, se fez discípula e modelo para os discípulos de todos os tempos. Caná é o sinal do seu zelo, com o qual continua pelos séculos afora a levar a Jesus tudo o que significa eles não têm mais vinho. Testemunha esta verdade a quantidade de títulos correspondentes a todas as necessidades humanas, a ela atribuídos em todas as partes do mundo. Lá no céu, assim acompanha a peregrinação da fé de todos os filhos acolhidos aos pés da cruz. Imaculada, ela passa na frente, mas todos nós somos chamados à imaculatização. De São Paulo, em Cristo Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado. Se podemos considerar a Virgem Maria como a humanidade passada limpo, ela antecipa o que todos nós somos chamados a viver, sem nivelar nossa vida pelo rodapé do pecado e da malícia. Com ela, e contemplando-a com alegria, somos todos convidados a olhar para o alto e para a frente. Quando recebeu a visita do anjo, os padres da igreja dizem que Maria só poderia caminhar para as alturas, simbolizadas pelas montanhas em que moravam Isabel e Zacarias. Podemos pedir confiantes, a esta altura do advento, faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou, reino de Deus atuando na história. Para colocar em prática o que meditamos, seja nosso propósito de advento arrumar e limpar a casa do nosso coração, para que seja parecido com Maria e o Natal aconteça de verdade no meio de nós. Irmãos e irmãs, permaneçam conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo um final de semana muito rico de eventos na nossa igreja. Neste sábado, na paróquia de São Pedro e São Paulo, no Guamá, às 19 horas, a ordenação sacerdotal do diácono Alberto Mendes, paroquiano ali daquela mesma paróquia de São Pedro e São Paulo. No domingo, dia da Imaculada Conceição, às 10 horas, a ordenação sacerdotal de um outro Alberto, o diácono Alberto Cardoso. Todos nós somos convidados a participar desses grandes eventos, a viver com alegria esta temporada de ordenações sacerdotais e diaconais em nossa Arquidiocese de Belém. E agora as perguntas que as pessoas nos mandaram. Laís Dornelles: o paroquiano deve ser ativo durante a Santa Missa, responder, cantar, ajoelhar, entre outras coisas,
que a Santa Missa exige. O Concílio Vaticano II, na Constituição chamada Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia, diz que a nossa participação na liturgia deve ser ativa. Quer dizer, cada pessoa fazer aquilo que lhe cabe. Então você responde, você canta, você se movimenta, você se ajoelha, fica de pé, você participa. Participação ativa é fundamental, porque a celebração da Eucaristia envolve todas as pessoas que ali se encontram, todos, cada um na sua função. Não cabe ao padre fazer a função dos outros fiéis, nem aos fiéis fazer a função do padre, e a harmonia da liturgia acontece quando existe a participação de todos. Pergunta de Patrícia Costa Alves. O que podemos entender como rito constantinopolitano? Esse rito pertence à nossa igreja. O senhor pode falar dos diversos ritos? Talvez haja uma confusão na pergunta. Na missa nós temos uma profissão de fé, que é a profissão de fé mais longa, que vem, como de outros concílios da igreja, de Constantinopla. Depois nós temos os ritos litúrgicos. O rito constantinopolitano, que é o rito usado nas igrejas orientais católicas e também nas igrejas orientais ortodoxas. Então, o rito em si, ele é da Igreja Católica, mas é também usado em outras igrejas orientais, não nas igrejas normalmente existentes por aqui, né? Depois, é claro, falar dos diversos ritos aqui exigiria mais tempo. Então nós temos esses ritos do Oriente, temos no Ocidente apenas o rito ambrosiano, que funciona em Milão, na Itália, depois o rito bracarense, em Braga, em Portugal, temos um rito que funciona numa área da Espanha. Então, existem várias formas. O mesmo mistério de Cristo, ele é celebrado com acentuações diversas num aspecto ou outro. Naudicélia Tancredo. Por que o missal foi modificado? Naudicélia, eu falo com muita liberdade disso aqui, porque eu atualmente sou o mais antigo da comissão de tradução dos textos litúrgicos. Se você fizer uma comparação entre o missal que funcionava até o ano passado e o missal que funciona agora, o missal é o mesmo. O que nós fizemos, esta comissão, por determinação da Santa Sé, foi uma revisão da redação dos textos. Então, a nossa comissão, nós tínhamos que procurar ser fiéis ao latim, fiéis ao português, consertar eventuais falhas que tenham acontecido na tradução, valorizar cada parte da Santa Missa, mas não houve uma modificação no rito da missa. E, é claro, foram acrescentados textos, por exemplo, de santos que foram canonizados ou beatificados nesses últimos anos, desde a redação anterior da terceira edição típica do missal em latim. Então, quando foi feita a terceira edição, a Igreja determinou que todas as línguas fizessem uma revisão, uma adaptação segundo a linguagem de cada época. Então, periodicamente, certamente isso vai acontecer sempre, porque é uma atualização do ponto de vista de linguagem, não de modificação do rito. Luciana Lima, de Belém. Por que Maria também é chamada de Imaculada? Basta abrir o Evangelho de São Lucas. Nossa Senhora é cumprimentada como cheia de graça. Ave Maria, dizemos nós, cheia de graça. E a oração da missa deste final de semana da festa da Imaculada diz assim, que em previsão dos méritos de Cristo, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. Então,
por desígnio especial de Deus, Nossa Senhora foi preservada do pecado para ser a mãe do nosso Salvador. Gilmara Conceição Ataíde pergunta: qual a razão de existir os períodos litúrgicos? Veja só, Gilmara, o mesmo mistério de Cristo, ele é percorrido cada ano justamente para o nosso bem, para a nossa formação. A missa é sempre a mesma. Nosso Senhor morreu e ressuscitou uma vez só. Toda a missa torna presente o mistério de Cristo na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão, o seu mistério pascal. E a Igreja, para a nossa formação, para a nossa educação, coloca em relevo vários aspectos segundo o ano litúrgico. Então nós temos o ciclo do Natal, Advento, Natal, Epifania. Depois nós temos o ciclo da Páscoa, que vai da Quaresma até o final do ano. Então, dessa forma, nós percorremos os mesmos mistérios, mas devia ser como uma espiral, que vai subindo. Cada ano nós devemos estar mais preparados e mais próximos do mistério de Deus. É por isso que existe esta perspectiva do ano litúrgico na Igreja. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nos próximos dias e até a abertura do jubileu no dia 29, nós vamos falar várias vezes sobre as indulgências. Então, nós nos preparamos, inclusive, para depois responder à pergunta de Nelson Oliveira a respeito da base bíblica das indulgências, mas nós traremos aqui os documentos adequados de convocação na bula que o Papa fez para o ano do jubileu, que será aberto na nossa arquidiocese no dia 29 de dezembro, com uma procissão que começará às 9 horas na Igreja da Trindade, dirigindo-se à Catedral com a representação, a presença de todas as paróquias de nossa arquidiocese e todos os padres da arquidiocese concelebrando nessa Santa Missa na Catedral no dia 29 de dezembro, festa da Sagrada Família. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.